A paz do Senhor. É uma alegria estar aqui novamente com você para meditarmos na palavra do Senhor. Na semana passada nós já meditamos um pouquinho acerca de um Deus residente, de um Deus que habita dentro de nós. Eu quero dar continuidade a essa palavra e convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23 e vamos meditar nesses versículos por alguns instantes. Então a palavra do Senhor diz em João 16, a partir do verso 14, aliás, João 14, a partir do verso 16: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Olha que tremenda essa palavra. A Bíblia não está dizendo que por alguns instantes. Para sempre Ele habita dentro de você, amém? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em vós. Não significa que Ele está com você, significa que Ele está em você. E há uma diferença grande nisso, porque não está dizendo que Deus está ao seu lado, que em alguns lugares Ele vai, que em alguns lugares Ele não vai. Está dizendo que Ele está em você, onde você estiver, Ele está. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Ainda que o mundo não veja Cristo, nós o vemos. Aonde? Onde Ele está? Aqui dentro de nós. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim. E vós em mim. Nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Se Cristo, como a palavra diz, está em Deus e nós sabemos que Ele está sentado à direita de Deus, à destra do Pai, eu e você estamos nessa posição. Porque nós estamos em Cristo e Cristo em Deus. Portanto, esse Deus triuno está dentro de nós. Eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós minha palavra? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, a Bíblia está dizendo que eu e Cristo, você e Cristo, faremos morada em Deus, e Deus fará morada em nós. Esse Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habita dentro de você. Ele escolheu você como morada dele. É interessante que muitas pessoas, o pastor Daniel falou acerca disso no último culto, muitas pessoas dizem: eu tenho tanta vontade, né, de estar, de ter vivido na época de Jesus e ter andado com Ele, ter conhecido Ele. Irmão, nós temos um privilégio ainda maior do que os apóstolos tiveram. Nós temos um privilégio ainda maior do que Abraão, do que Moisés tiveram. Porque eles tinham um Deus que estava com eles, era o Deus Emanuel, Deus conosco, estava com eles, ali ao lado deles. Mas hoje nós não estamos mais falando de um Deus Emanuel, de um Deus conosco. Nós estamos falando de um Deus residente em nós. A partir de Atos dos Apóstolos, nós estamos falando agora de um Deus que habita dentro. E esse é um privilégio maravilhoso. Abraão não pôde sentir isso, os apóstolos não sentiram isso. Você tem o privilégio de colocar esse Deus para dentro. Como que eu posso crer que Deus está dentro de mim? Toda a Bíblia fala e relaciona Cristo a algum alimento. Se nós formos ver lá no Jardim do Éden, Cristo era quem? Era a árvore da vida, era alimento, era o fruto, era uma comida, né? Ele era o pão do céu e é por isso que ele se revela assim como o pão do céu, como um alimento ou como uma água viva que dela nunca mais teríamos sede. Então, sempre que nós relacionamos Cristo, nós relacionamos com alimento. Por quê? Porque nós precisamos colocar Ele para dentro. Nós precisamos experimentar desse Cristo dentro de nós. E principalmente que o alimento, quando entra em nós, ele transforma todo o nosso metabolismo. Ele nos transforma, nós somos o que nós comemos. Se nós colocamos Jesus para dentro, Ele vai nos transformando, né? Dia após dia, de glória em glória. Ele tem esse processo de transformação na nossa vida. Que você possa usufruir disso, colocar Cristo para dentro. Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Coloque Ele para dentro de si. Convida Jesus. Hoje, Jesus, eu te recebo. Eu te aceito, Senhor, dentro de mim nessa hora. E eu creio que o Senhor está aqui. E em nome de Jesus, comece a usufruir dessa doce presença que está dentro da sua vida.
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e que você possa usufruir nesses dias da presença do Senhor que reside em você. Deus abençoe.